Salve pessoal, eu fui desafiado pelo meu amigo André Cavanha a fazer uns vídeos aí durante a quarentena, aproveitando o tempo livre, sobre história, ciências humanas e áreas afins. Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo, vamos fazer um teste aí. E esse primeiro vídeo eu vou falar sobre uma guerra que começou por causa de um pente, né? E essa guerra aconteceu em Curitiba. O Brasil vivia final dos anos 50, o governo do Juscelino Kubitschek, o mesmo que construiu Brasília, e era um período onde o Juscelino Kubitschek chegou ao governo com uma promessa aí, um slogan, né, que era 50 anos em 5, né, que era trazer desenvolvimento para o Brasil, industrialização, né, aumento da qualidade de vida para todo mundo. Só que o Brasil vivia um período de alta inflação, desemprego e muita dificuldade para as pessoas comuns. Para enfrentar essa crise econômica, o governo federal, junto com alguns governos estaduais, lançaram uma série de programas para estimular a economia. Um desses programas era Seu Talão Vale um Milhão, que era aqui no Paraná, foi lançado também pelo governador Moisés Lupion. Esse programa era tipo a Nota Paraná da época, ou Nota Paulista, né, que era você juntar nota fiscal, trocar por pontos e concorrer a um prêmio. No caso, lá na época, o prêmio era de 1 milhão de cruzeiros. E isso fazia com que as pessoas consumissem mais e também fazia com que os comerciantes não sonegassem tanto imposto, porque as pessoas iam estar exigindo a nota fiscal. E foi nesse contexto que no dia 8 de dezembro de 1959, um subtenente da Polícia Militar do Paraná, Antônio Tavares, ele foi numa loja no centro de Curitiba, ali na Praça Tiradentes, chamava Bazar Centenário, comprar um pente. E exigiu a nota fiscal, muito provavelmente influenciado por essa promoção aí, né, esse incentivo que tinha do governo. Acontece que o dono da loja, que se chamava Ahmad Najjar, se recusou a dar a nota. Isso fez eles começarem uma discussão que virou uma briga, e o dono da loja, junto com os funcionários, colocaram o Antônio à força para fora da loja. E nessa briga quebraram a perna dele. Isso fez com que as pessoas que estavam ali perto tomassem as dores do Antônio, e ao mesmo tempo os comerciantes que estavam por ali tomaram as dores do Ahmad. E isso fez uma confusão muito grande. No final das contas, o Antônio foi para o hospital, o Ahmad para a delegacia, só que isso pouco importava, já estava instaurado o caos no centro de Curitiba. E isso fez explodir uma revolta contra todos os comerciantes da região. Então as pessoas que estavam ali começaram a se unir, se organizar e atacar todas as lojas dos comerciantes da Praça Tiradentes, que eram chamados de comerciantes turcos, né? Mas na verdade tinham ali libaneses, árabes, italianos, brasileiros também, mas eram conhecidos como os comerciantes turcos. E isso virou um caos ali, o pessoal atacando as lojas, a polícia veio, as pessoas começaram a enfrentar a polícia e não acabou o conflito ali no primeiro dia. No segundo dia, a revolta se espalha pelo centro de Curitiba e começa a atingir prédios públicos, como a Biblioteca Pública do Paraná, as delegacias, várias secretarias estaduais, e a polícia não dá conta, o conflito vai aumentando, as autoridades ficam em pânico, porque é uma revolta popular surgindo no centro de Curitiba, e não vem outra solução a não ser chamar o exército para intervir, porque a polícia já não estava mais dando conta. E nesse segundo dia o exército chega e o clima de guerra se instaura em Curitiba, porque são tanques tomando a rua do centro de Curitiba, soldados com armamento de guerra, jipes do exército, e as pessoas não se intimidam e vão para o enfrentamento contra o exército, e o conflito dura mais de um dia ainda. No terceiro dia, o clima de caos na cidade é gigantesco
E o exército só consegue tomar o controle da cidade quando ele começa a controlar o acesso ao centro da cidade, então começa a limitar as pessoas que podem vir para o centro da cidade e estabelece um toque de recolher na cidade, inclusive para os comércios, né? Alguns comércios como bares e restaurantes tinham um horário limitado para funcionar, para evitar a aglomeração das pessoas e tentar diminuir essa revolta, né? E o exército ficou controlando a cidade por vários dias ainda para poder sufocar de vez essa revolta popular que surgiu no centro de Curitiba em 1959. Agora vamos a alguns fatos interessantes de se observar sobre essa revolta toda. Primeiro que isso contrasta com o estereótipo que criam do curitibano, né? De ser uma pessoa que não se importa com os estranhos, né? Que não cumprimenta vizinho, não dá bom dia na rua, né? As pessoas ali tomaram as dores de um desconhecido e transformaram isso numa revolta popular. Contrasta um pouco com essa construção que tem sobre como o curitibano se comporta em relação aos outros. Outro fato interessante é que não houve um direcionamento político claro dessa revolta. Obviamente que teve lideranças e organizações que tentaram disputar politicamente, mas não conseguiram. Isso poderia ter colocado essa revolta num outro patamar. Inclusive, isso era o medo das autoridades da época, né? A repressão tão dura, chamando o exército, tinha um pouco desse medo, disso virar uma revolta maior, né? De proporções que questionasse o próprio sistema. Porque ali a gente vivia um contexto de a União Soviética está muito forte, era o auge da Guerra Fria, havia ocorrido a Revolução Cubana há pouco tempo, então existia um grande clima de contestação ao sistema capitalista em todo o Ocidente. Então todo o Ocidente tinha medo de surgir revoltas populares que levassem a processos revolucionários. Então esse é um fator importante para compreender esse processo. E outra questão é que os jornais, os analistas da época apontavam dois motivos para essa revolta, né, para essa catarse coletiva. O primeiro seria o descontentamento com o governo federal, porque tinha uma propaganda oficial dizendo que o país ia progredir 50 anos em 5, que ia ter desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida, mas a realidade do povo era de inflação, desemprego e alta dos preços. E outra questão era a xenofobia. Existia um grande preconceito contra os comerciantes ali do centro de Curitiba, porque a maioria era imigrante. Mas essa xenofobia também tem relação com a crise econômica, porque em momentos de crise, alguns grupos políticos, algumas pessoas tendem a criar inimigos para colocar a culpa da crise, né? E os estrangeiros sempre são um alvo fácil para esse tipo de gente. Então, essa é mais para a gente compreender o contexto em que ocorreu essa revolta. E esse é o primeiro vídeo, né, que a gente fez aqui, respondendo essa provocação aí do Cavanha. E vamos ver aí, né, a gente está aprendendo a mexer nas coisas aí. Se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, ideia para fazer outros vídeos, né, tema, né, deixa aí nos comentários. Faz aqueles negocinhos de youtuber lá, né, que eles pedem sempre, né, vou pedir também. Compartilha, curte, segue, clica no sininho, essas coisas. E até o próximo aí. Valeu, pessoal.